Capítulo 2 de Colossenses, na minha Bíblia está na página 1556, versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Cuidado, cuidado, pay attention. Que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos orar ao Senhor. São 8h13. Senhor Jesus, olha a alegria do teu povo, olha a igreja, olha a tua noiva, ataviada de branco, sem manchas, rugas e defeitos. Uma igreja santa, uma igreja que te adora, uma igreja que te busca, uma igreja que se aproxima do trono da graça, que sabe que há socorro bem presente até nas horas das tribulações. Fala-nos esta noite, revela-te, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para dar expressão a esta palavra viva. E a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado, irmão Francisco. Meus amados irmãos, minha família bendita, família de Deus, eleitos do Senhor, pedras vivas, aqueles que têm um nome inscrito no livro da vida, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Meus filhinhos em Cristo Jesus. Essa expressão cuidado tem que ser entendida. Porque na Bíblia Sagrada, ela abrange muitas coisas. Quando Deus fala em cuidado, ela abrange como uma prudência, uma diligência, um cuidado, uma atenção vigilante, um zelo, um fervor, a fim de evitar armadilhas espirituais e tentações. Por isso é que ele diz, cuidado. No sentido original, esta palavra vem, você sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, grego e latim. Algumas coisas em pequenas línguas regionais daquele tempo, mas basicamente a Bíblia foi escrita nestas línguas, hebraico, aramaico, grego e latim. Porque nós nos referimos tantas vezes ao original? Porque o contexto do original é muito mais amplo do que a nossa língua portuguesa. Vem do original grego blepo. Blepo significa ver, cuidado, veja, observe, esteja atento, vigie continuamente. Então, nós não podemos ter um olhar superficial com as questões de Deus. É uma atenção constante, é uma vigilância espiritual dia a dia. Porque nós sabemos que há alguém que se transforma em anjo de luz, e que veio para matar, roubar e destruir, e veio criar filosofias vãs. Por isso que a Bíblia diz que ninguém vos venha a enredar, é um enredo, é uma armadilha. E ele diz filosofias vãs, sutilezas, tradições dos homens, rudimentos do mundo. Isso tudo aqui nós temos que estar atentos e conhecer. Porque diz que isto tudo não é segundo Cristo. Se não é segundo Cristo, eu não quero na minha vida. Aliás, eu não posso dar espaço na minha vida. Eu tenho que manter os olhos espirituais abertos. Eu não posso relaxar com a atenção. Por quê? Porque eu vivo num mundo muito mau. A Bíblia diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Eu sei o que é o reino, eu sei o que é a igreja, eu sei o valor da vida espiritual, eu sei quem eu sou. Então, tudo aquilo que vem contra isso que a Bíblia diz não é segundo Cristo, eu tenho que estar atento para rechaçar. Rechaçar. Então, a palavra cuidado
é dita 9 vezes por Jesus, Paulo, e centenas de vezes. A Bíblia Sagrada tem centenas de vezes. Deus diz: cuidado, atenção, seja vigilante, centenas de vezes. Então nós temos que parar esta noite para pensar. Cautela com os perigos, especialmente com as filosofias e com as ideologias. Filosofia é uma ideologia. Há perigo nisto. Então, quais são as fontes de perigo que eu tenho que estar atento? 3 fontes: falsos mestres, homens falsos, falsas doutrinas. São as fontes de engano. As filosofias, as vãs sutilezas não servem para nada a não ser para destruir, matar e roubar. Então vamos conhecer falsos mestres. Olha o que Jesus disse em Mateus 7, 13 a 15. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram pelo caminho da perdição. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida. São poucos os que acertam com ele. Acautelai-vos. Aí vem a primeira, veja, acautelai, cuidado, vigilância, é outra palavra. Então, centenas de vezes na Bíblia usa esta expressão, diz assim: acautelai-vos, primeiro, dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? São aqueles que estão nos altares de forma falsa. Não foi Deus que o colocou. Amado, ministério é um chamado de Deus. Ministério é uma carreira que foi proposta. Ministério é algo que transcende. Eu posso ser uma pessoa que vai a um seminário e passo 6 anos, faço mestrado, doutorado, pós-graduação, pós-doutorado, e não ter o mínimo de chamada para estar no altar. Eu conheço pessoas que sabem pregar muito bem, mas não têm unção de Deus. Então, Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam, veja que não foi vã sutileza, Paulo diz vã sutileza, se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pastor, mas ninguém tem uma placa. Se eu tivesse placa na cabeça das pessoas, diz: olha, ele é um falso profeta, ele é um enganador, mas ninguém tem placa na cabeça. Então, eu estava gravando agora de tarde programas para a nossa Global e para a Bandeirantes, e eu estava dizendo, já disse aqui, se uma igreja não te oferece respostas, saia. Se a igreja não me oferece um caminho, um sentido de vida, o que eu estou fazendo dentro da igreja? Procuro uma outra. Por isso nós temos na nossa igreja pessoas que passaram por 7, 8, 10, 18 ministérios. Foram aqui, foram ali, não encontraram. E domingo uma família que está voltando para a igreja me deu uma palavra que mexeu com o meu coração. Quando o irmão disse, eu falei com a minha esposa, o que é que nós estamos fazendo aqui? Usou uma expressão tipo papagaiada. Eles identificaram qual é a diferença entre a verdade e a falsidade. Então nós temos que saber, cuidado com os falsos profetas, porque eles se vestem de ovelha, inclinam a cabeça, usam uma Bíblia para disfarçar, quando tem, se não é do telefone, não usa nem Bíblia. Então, falsos profetas. Segundo, homens falsos. Disse em Mateus 10, 16 a 18, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Olha o que é a nossa vida. Ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, olha mais uma vez esta palavra, prudente, vigilante, atento, como serpentes. Você já viu a serpente? Ele fica prudente, mas você tem que ser simples como a pomba. Versículo 18, 17. Acautelai-vos dos homens. Há pouco ele diz, cuidado com os falsos profetas. Agora ele diz, homens. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Então ele diz, cuidado com os homens. Cuidado com os homens.
Então eu tenho que ter cuidado, porque às vezes aparece uma pessoa vestida de terno e gravata e diz que eu sou enviado de Deus. Eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que saber discernir quem é quem. Porque existe muita abobrinha. Existem muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, se auto-intitulam pregadores, amado, e fazem coisas absurdas. Eu já vi lugar que diz igreja, tem uma piscina, e vem o líder da igreja, gordinho, pula dentro da piscina, e a mulher dele se atira também, todo mundo grita, depois lançam cinzas no ar, é uma loucura. E há pessoas que são enganadas, aceitam as filosofias e deixam-se levar. Paulo, é segundo Cristo? Não. Cristo nunca se atirou dentro de uma piscina? Não. Cristo nunca bebeu óleo? Não. Cristo algum dia pegou sal e botou na boca dos discípulos? Não. Então eu não posso aceitar. Não é segundo Cristo, eu não aceito. Diga, não é segundo Cristo, eu não aceito. Eu rechaço. Eu tenho que rechaçar. Pastor, mas o senhor é muito radical. Irmãos, eu sou terrivelmente radical. Eu não tenho brecha em nenhum lugar da minha vida para dizer, mas um pouquinho de fermento faz bem, porque o bolo enche. Amado, eu sou terrivelmente. Você quer saber quem é terrivelmente? Não é o ministro supremo, não sou eu. Eu sou terrivelmente evangélico. Porque ao longo desta jornada, meu amado, o diabo já botou 1000 armadilhas na minha frente para eu cair. Então eu disse, cuidado com os homens. Agora vem a terceira área, cuidado com as falsas doutrinas. Lucas 46 a 47 diz assim, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, muitos apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes. O que ele diz? 46, vem atrás, guardai-vos, este é outro, cuidado, está dentro de vigilância. Os escribas, os religiosos da lei, os judaizantes, os legalistas. E depois diz no versículo 47, os quais devoram casas das viúvas para se justificar, fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, o que não for baseado em Cristo, nós estamos aprendendo. É sutileza, é filosofia, é coisa vã. Os americanos dizem, waste of time, é tempo perdido. Irmão, nós não podemos perder tempo. A vida passa rápido, nós voamos, não há tempo para perder com conceitos fora da Bíblia Sagrada. Então, quem é que você ouve espiritualmente? Quem te ensina e você aplica na sua vida? De quem você recebe conselhos? É muito importante, porque às vezes uma pessoa vem, porque eu conheci uma senhora, eu conheci um senhor. Mas de quem você está sendo instruído? Com quem? Você não pode ter 2 senhores, nem 2 deuses, nem 2 mundos para viver. Porque ou você ama um e aborrece o outro, ou você aborrece um e ama o outro. Nós não podemos amar a 2 senhores. Eu não posso, quarta-feira eu venho aqui, mas domingo tem uma igrejinha lá. Não me importa o que ele está dizendo, eles gritam, pulam, saltam, mas eu vou lá, é mais perto da minha casa. Pô, eu nem que andasse. Olha, eu me recordo, em Portugal, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu andava de cadeira de rodas, depois de muletas. Eu tinha uma igreja, que era a central da Assembleia de Deus, Neves Ferreira, eu nunca aceitei andar tipo borboleta de um lado para o outro, nunca. Eu dizia, aquele homem ali é o meu pastor, isto que eu estou aprendendo aqui é minha doutrina, aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar, é deste homem, é deste altar que eu recebo os conselhos da minha vida. A resposta, eu volto a dizer, se a igreja Cristo Vive não te oferecesse respostas, você não estaria aqui esta noite. Porque há muitas coisas que as pessoas chegam nas igrejas. Eu me recordo uma vez, em Portugal, uma senhora médica, uma cirurgiã, foi ao meu gabinete e disse assim, apóstolo, eu queria saber uma coisa do senhor. Se eu morresse hoje, eu iria para onde? Eu disse, a senhora é salva, tem Cristo como Senhor Salvador, a senhora viria para o seio de Abraão. E expliquei-lhe o que era. Ele falou,
eu vou ficar aqui nesta igreja. Porque eu já andei por várias igrejas e eu perguntei aos pastores, o senhor me garante que se eu morrer eu vou viver a vida eterna? E os pastores disseram, não é comigo, sabe? Não sou eu que vou garantir. Então, ela disse, aqui eu vou ficar, porque onde eu rodei, ninguém tinha convicção da salvação. Então, amados, isto é crucial para o nosso sucesso espiritual. Cumprir o chamado de Deus. Ter a honra de ser chamado de filho de Deus. Volto a dizer, amado, alguns anos atrás nós éramos conhecidos como os Bíblias. A pessoa ficava no ponto de ônibus, marido, a mulher, 12 filhos, todos com uma Bíbliazinha. Quando passava o ônibus, olha a Bíblia, todo mundo, aleluia, glória a Deus. Hoje, amado, eu continuo sendo Bíblia. Eu continuo amando a palavra do meu Senhor. Eu vou amar até o dia final, quando os meus olhos se fecharem. Porque eu sou fruto desta palavra bendita. O evangelho da minha salvação. Eu tenho que amar. Se você quiser me chamar de Bíblia, me chama. Chama, apóstolo é um Bíblia. Diga lá, apóstolo é um Bíblia. Você também é um Bíblia. Pagamos um ao outro. Pagamos um ao outro. Você é um Bíblia, pá. Eu também sou. Amado, tenha liberdade. Olha o irmão do lado, o irmão diz, você é um Bíblia. Você é um Bíblia. Diga, eu não tenho vergonha do Evangelho. Sou Bíblia mesmo. Então, Jesus conhecia exatamente as coisas que se tornavam uma armadilha, um obstáculo. Por isso ele nos advertiu, blepo, cuidado. Ele disse que ninguém, atenção, cuidado, blepo, que ninguém significa o quê? Ninguém. São palavras difíceis, né? Ninguém significa ninguém. Ninguém vos venha a enredar com filosofias e vãs sutilezas. Ninguém. Pastor, mas ninguém. Por quê? Porque agora conhecemos Jesus, sabemos quem somos, sabemos porque estamos aqui. Ele diz no versículo 9, porque nele, em Jesus, habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, quando eu quero falar, quem é o meu Deus? É Jesus. A plenitude da divindade está na pessoa de Jesus. Versículo de número 10, diz assim, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Versículo 11, nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, que é no coração. Então eu sei por que eu estou aqui. Meu coração não consegue amar nada do mundo, amado. Pastor, mas nenhum forrozinho, nem forrozinho, amado. Pastor, mas, nem um sambinha. Nem um sambinha, mano. Dói logo o meu joelho para Deus dizer, para com isso aqui no altar, que ficar cheio de dor até amanhã de manhã. Então Jesus sabe. Ele fala em filosofias. O que é uma filosofia? É algo vazio. É algo que é pensamento humano. Não tem Cristo no centro. É um caminho enganoso. Ele diz, cuidado com as filosofias. Ninguém venha enredar com a sua filosofia. Ele diz, vãs sutilezas, enganos sutis. Vão, sutileza. Um engano sutil. Não há verdade, são meias verdades. Ideias muito atraentes, mas muito perigosas. Eu me recordo, sempre segui os grandes pensadores do Evangelho, particularmente os reformistas, mas há alguns anos atrás, eu tive uma admiração muito grande por dois homens americanos que eu era estive até numa das igrejas de um deles, com o bispo José Carlos. Um deles chamava-se Benny Hinn, o outro chamava Creflo Dollar. Para mim eram os tops. E mais ou menos há uns 3 anos atrás,
Os dois vieram a público e disseram, depois de 40 anos de ministério, chegaram, olha, irmãos, eu quero dizer que tudo o que eu vos ensinei era errado, rasguem os nossos livros, rasguem tudo o que eu vendi para vocês, porque tudo o que eu disse não era verdade. Eu disse, barbaridade. O cara me engana com abobrinha, 40 anos, agora vem 40 anos depois, vem dizer, tudo o que eu ensinei aqui é mentira. Pois eu vou te dizer, eu ensino a graça de Deus há 30 e poucos anos. Eu nunca mudei, nem a esquerda, nem a direita, eu nunca mudei nem um til, nem um jota de tudo aqui. Veja, as nossas mensagens estão todas gravadas na internet, todas. Nunca eu alterei, nem me deixei enredar por nada. A nossa igreja é uma virgem pura, preparada para um só esposo que é Cristo. É uma virgem pura. Então, quando eles disseram, os dois disseram publicamente na televisão, em rede mundial, olha, desculpe lá, mas o que eu dizia era errado, rasgue os meus livros, agora tem novas coisas. Eu disse, meu Deus, esse senhor tem que se aposentar. Não tem condições. O cara vive 30, 40 anos enganando as pessoas, e agora no frigir dos ovos, ele vem dizer que tudo que ele ensinou, tudo que eles inventaram para o mundo era tudo mentira, e agora é que eles vão começar a falar a verdade? Não, eles vão continuar mentindo. E sabe o que eu fiz? Cancelei. Não tem condições. Porque são vãs sutilezas. O cara vai dizendo uma coisinha, um óleozinho, um salzinho, um anjinho, uma velhinha e tal, são umas coisas, e as tantas, quando você está dentro de uma armadilha, amarrado por resto da vida. Mas ele fala mais, ele diz, tradição dos homens. Ninguém vos venha enredar com filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Você sabe o que Jesus disse? Que ele não pôde fazer muitos milagres por causa das vossas tradições. Tradições dos homens são práticas que querem substituir a verdade revelada por Deus. Eu vou agora usar 3 minutos para lhe explicar. Onde é que nós mais encontramos tradições? Na Igreja Católica Romana. Conforme a tradição dos homens. Cuidado, olha as tradições dos homens. Então, a Reforma Protestante de 1525, então já se passaram 500 e poucos anos, ela se levantou na voz de Martinho Lutero, um padre agostiniano, que começou a olhar a Bíblia, porque ele não tinha conhecimento da Bíblia, e Deus começou a lhe revelar, o justo vive por fé. Então, ele começou a entender a Bíblia Sagrada, se levantou contra o Papa, contra o sistema que estava estabelecido, que dominava, era uma igreja só no mundo. E ele disse, mas vocês estão com filosofia, vocês estão com vãs sutilezas, com tradição dos homens. Então, o que aconteceu na Reforma Protestante de Martinho Lutero, João Calvino, João Knox e os demais? Eles romperam com a igreja romana. Foi a chamada Reforma Protestante. Daí nasceram todas as igrejas evangélicas. O povo nem sabe disso. Da Reforma Protestante nasceram as igrejas evangélicas. E o que eles alegaram? O que Martinho Lutero alegou? Ele alegou que a igreja romana era cheia de heresias. Ele começou a falar, por exemplo, do papismo. Que o Papa é um homem igual a nós, homens, é um Papa. Sim, mas o Papa tem poder não tem poder nenhum sobrenatural. É uma eleição, são votos, não é Deus que coloca, é o cardenalato que se junta, vota, diz, queremos que aquele seja o futuro Papa. Eles botam um fumo branco, habemos Papa, e sai lá sei lá, porque nós tivemos um antigo Papa que era um comunista, amado, era um socialista, não tinha nada a ver com religião, pelo contrário, mandou retirar a Bíblia da igreja. Então eles começaram a ver o papismo, essa coisa de achar que um homem é que é Deus na igreja, absolutamente contrário à Bíblia. Martinho Lutero começou a ver o legalismo, a veneração dos anjos e dos santos mortos, a veneração de imagens e de relíquias. A igreja romana tem relíquias de mortos.
Nós tivemos nossa igreja, nós tivemos uma igreja em Roma, e fui 2 vezes pregar, e o pastor de lá disse, o senhor conhece as escadas santas? Eu disse, não. São degraus onde Jesus andou, até hoje tem marcas de sangue. Eu disse, eu desafio, vamos lá ver o que é essa escalera santa. Então chegamos lá, tinha uns degraus velhos, uma escadaria grande, com umas marcas, e ele dizia, aqui é marca do sangue de Jesus. Eu disse, mas ele morreu em Jerusalém, pai. Nós estamos aqui em Roma. Ele nunca tinha pensado nisso. A morte de Jesus foi em Jerusalém, no Monte Gólgota. Como é que aqui tem uma escada que tem sangue? E depois, você nem imagina o que eu vi, centenas de pessoas subindo as escadas de joelhos, beijando a escada, sobe, beija. Então, essas coisas de venerar imagens, relíquias, canonização de santos. Amado, a Bíblia diz que nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis. Deus já nos canonizou, todos nós somos todos santos diante de Deus. Deixa eu fazer canonização de santos, o celibato obrigatório. Você quer coisa mais cruel de obrigar um homem a não casar, uma mulher a não casar, botam dentro de mosteiros mulheres bonitas, que podiam ser mães, esposas, podiam ser, sei lá o que, médicas, engenheiras, dentro de clausuras, elas ficam descalças no frio, dizendo que ali está Deus e não há Deus em mais nenhum lugar, amado. Celibato, o que é? Obrigar um homem a não se casar. Deus, quando fez o homem foi feito para gostar de mulher e mulher de homem, amado. Foi Deus que fez. Foi Deus que criou o casamento. Foi Deus que criou a vida conjugal. Foi Deus que disse, multiplicai-vos, sede fecundos. Foi Deus que disse, pega a tua mulher, pega o teu marido. E eu vou lhe dizer uma coisa, onde na vida conjugal, conforme a Bíblia orientei desde domingo próximo passado, a vida do casal é uma desgraça. Tornam-se inimigos. Ou não há vida conjugal, amado. De noite sai, parece UFC, cotovelada, mordida, arranho, por causa da vida conjugal. Diz, não negue o direito do seu marido, ao seu corpo e vice-versa. Então, a igreja estabeleceu o celibato. Por quê? Não é que um homem que não tem mulher é mais puro de quem tem. Pelo contrário, está aí a pedofilia, no meio do homossexualismo, no meio dos pais, uma coisa horrível. Há centenas de bilhões de dólares de indenizações por causa de pedofilia. Por que a igreja estabeleceu? Porque no início os padres eram casados, os bispos eram casados. E quando o bispo morria, tudo que era da paróquia era dividido entre a esposa e os filhos. Então a igreja foi perdendo poder. Então eles estabeleceram o celibato. Isso é contra Deus. Quem mandou casar foi Deus, amado. Então Deus começou... Martinho Lutero começou a ver as penitências, tem que pagar a penitência, a confissão de pecados ao padre. Senhor padre, abençoa o meu pequei. O padre diz, o que você fez? Porque eu fiz isso. Ele diz, eu também fiz. Não, perdão, não fiz não, mas eu vou te dar 4 Ave Marias e você está perdoado. Amado, confissão de pecados, só tem um que pode perdoar, que é Jesus Cristo. Adoração da hóstia, proibição do cálice, o povo católico não bebe o cálice do sangue de Jesus, só come a hóstia, amado. Doutrina do purgatório, nunca existiu purgatório em nenhum lugar. Conceição imaculada, a mulher imaculada. Amado, quando Maria teve filho, foi por obra e graça do Espírito Santo, depois ela casou com José, teve outros filhos e outras filhas, não ficou imaculada não, teve outros filhos e outras filhas. A infalibilidade do Papa, o Papa não falha, todo mundo é povão, ele é o único que não falha. A assunção da Virgem Maria como corredentora, isso tudo, amado, são devaneios, são abobrinha, são tradições humanas. E eu vou te dizer uma coisa, assim como eu na igreja que eu era muito fiel, amado, eu vou dizer uma coisa, eu comi o pão que o diabo amassou por causa da igreja romana. Sacrifício, eu garotinho já fazia sacrifícios da igreja romana. E quem foi fiel, eu vou te dizer uma coisa, pagou o pato por isso. O fiel foi o que mais sofreu na igreja romana, porque o fiel segue o que é ensinado.
Quantas vezes eu entrei e saí da missa com cara de que comeu e não gostou, porque não gostava. Alguma coisa me dizia, não é isso, não pode ser um boneco pendurado numa cruz que representa Deus. Então as tradições humanas, isso tira a glória de Deus da igreja. E ele continua dizendo, os rudimentos do mundo são sistemas e valores do mundo que entram dentro das igrejas que escravizam o povo. E ele diz, não segundo Cristo. Aqui está o coração da mensagem. Filosofias, vãs sutilezas, tradições humanas, rudimentos do mundo, mas não é segundo Cristo. Nada disso que eu lhe falei aqui tem algum valor diante de Deus. Isso desvia a fé cristã, isso desvia o alvo que é Cristo, o fundamento que é Cristo, o centro da nossa fé que é Cristo. Então Cristo é o centro da verdade, Ele é a oposição a toda filosofia vã, às sutilezas que levam o povo de Deus à escravidão, aos enredos, fazem as pessoas serem prisioneiras das igrejas. Amados, só Jesus Cristo é suficiente, Ele é a plenitude de Deus. Nós dizemos não aos rudimentos. Olha o que diz Hebreus 5, 11 a 14. A esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Então, agora Paulo vai dizer, o que eu vou dizer agora é difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, amado, eu suponho que esta igreja é feita de mestres. Porque tem gente aqui há muitos anos ouvindo a palavra, muitos anos. E ele diz, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não como alimento sólido. É porque o diabo, porque o demônio, amado, tem coisas muito rudimentares, você aprendeu, pronto, vamos embora para frente. Não pode ficar no A, B, A, E, U, porque o diabo, porque o demônio, porque... Não pode. Disse, você passado um tempo, você tem que ser mestre. Tem que dominar a Bíblia. Tem que conhecer os pactos. Tem que saber o que é carne, o que é espírito. O que é a graça, o que é a lei. Você tem que saber quais são as duas sementes. Tem que conhecer a salvação eterna. Tem que conhecer a tua predestinação, a soberania de Deus, porque senão você não cresce, não muda a sua vida para melhor, amado. Igreja tem que te dar respostas para você mudar a tua vida para melhor. Então ele disse no versículo 13, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática da palavra, têm as suas faculdades exercitadas, e eles conseguem discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu consigo discernir se é filosofia, se é vã sutileza, se é enredo, se é coisa segundo o homem, mas eu tenho que deixar de ser criança para ser adulto. Quando eu sou adulto espiritual, eu sei discernir, isto é bem, isto é mal. Eu sigo um reformista, que até foi promovido há pouco tempo para a glória do Senhor, 99,99% do que ele dizia era como se eu estivesse pregando a graça de Deus, a reforma. Mas tinha lá um momento em que dizia, domingo que vem eu vou batizar, ele falava, a obra de Deus está consumada, tudo que Jesus fez é suficiente, não pode acrescentar, não pode... Tudo que nós dizemos aqui é da reforma. Ele dizia, tudo isso, eu dizia, glória a Deus. Aí ele chegava... Olha, domingo tenho o prazer de desfazer tudo que Deus fez na cruz, que eu vou batizar o meu netinho. Eu disse, você tem que estar atento. Porque ele está dizendo tudo certinho, certinho. Aí chega um momento, ele mesmo tem livros escritos sobre a suficiência do sangue, a suficiência de Cristo. Depois diz, não é suficiente não, se não batizar nas águas. Você vê? Então disse, passado um tempo, você tem que ser mestre. E ele explica aqui em Hebreus 6, diz, por isso,
pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, as coisas, sabe, a salvação, as coisas mínimas. Ele diz, agora ponha de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele não diz ponha de parte as obras do diabo, ele diz está falando à igreja, ponha de parte os princípios elementares, o que é básico, sabe, ponha de parte, não viva nisto o dia inteiro, porque eu jejuo, porque eu vigilio, porque o demônio me pega. Ponha de parte, deixe-se levar para o que é perfeito, a graça do Senhor. Deixe-se levar, não resista, não se oponha, não diga mas, contudo, todavia, porém, não diga, deixe-se levar, não lance de novo base de arrependimento todo dia. Quem quer se arrepender? Obras mortas, jejum é obra morta, batismo nas águas é obra morta. Essa questão da fé, uma vez que você sabe o que é fé, não pode misturar fé com óleo, fé com sal, fé com sabonete, fé com banho, não sei, não pode. Deixe-se levar para o que é perfeito. E diz o versículo número 2, ensino de batismo, deixe de lado, imposição de mãos, todo dia imposição de mãos, ressurreição de morte, juízo eterno. Eu não posso ficar ameaçando a igreja do juízo todo dia, deixando as pessoas nervosas e inquietas quanto ao amanhã. E ele disse, isso nós faremos, esses ensinos, se Deus permitir. De vez em quando se lança raízes da igreja, mas eu não posso ficar aqui deixando a tua vida aprisionada, sempre batendo nas questões, olha o juízo, olha o demônio, olha o diabo, Deus apaga o nome do livro da vida. Mas isso tudo são coisas que não servem, tem que ser postas de lado. Fora de Cristo é insuficiente. Qualquer rito, qualquer ritual, qualquer batismo, qualquer sacrifício, qualquer dia de festa, comidas, bebidas, abluções, cerimônias. Paulo disse em Colossenses 2,16, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua, sábados, versículo de número 17, porque tudo isso tem sido o quê? Sombra, é passado, é lei, é condenação, é morte, sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Nós nesta igreja não vivemos de sombras, vivemos de substância. Eu estou lhe mostrando a verdade, estou te mostrando quem você é, o que você pode fazer para mudar a sua vida, por que você está aqui, o que Deus estabeleceu para a sua vida. Eu neste ministério, nós os que pregamos nesta igreja, nós damos uma visão cósmica. Você está sabendo de tudo hoje, amanhã, futuro, eternidade, vida eterna, nome do livro da vida. Amado, ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões, infatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Versículo 19, não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado, suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Depois ele termina nos versículos 20, vamos lá, está acabando o culto. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis do mundo vos sujeitais a ordenanças? Por quê? Por que você aceita jejuar uma semana, ficar sem dormir 3 dias? E ele diz, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos, viu que ele avisou, cuidado com as tradições dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destrói. Eu me recordo quando eu comecei o ministério na ilha do governador, todas as irmãs usavam saia comprida. Um ano só levantar um pouquinho a saia, depois chegou aqui no meio da canela, depois chegou no joelho, depois acima do joelho, porque essas coisas, isso é tradição. Não vê televisão, não vai à praia, não come, não bebe, não fuma, não baila, não dança. Isso tudo, amado, quando você tem em Cristo, você tem a plenitude de Deus, essas coisas vão se limpando da tua vida, você é templo do Espírito Santo, você vai se purificando na carne, no Espírito, no conhecimento, na palavra. Amado, ele disse, versículo número 23, tais coisas têm a aparência de sabedoria, aparência, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, muito jejum, rigor ascético, muito sofrimento, muito sangue nos joelhos, muito raspa no chão, muito ajoelho em cima do caroço de milho. É isso que é bom, isso é que é de Deus. Não tem valor algum contra a carne. Tudo isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. Então,
Qual é a aplicação de hoje? Cuidado com ideologias modernas que afastam da palavra. Cuidado com as doutrinas distorcidas que parecem bíblicas, mas negam o senhorio de Cristo. Cuidado com o que rouba a centralidade de Jesus. Para isto, Deus diz, tenham um alerta espiritual, cuidado, vigie a palavra. Tudo tem que estar na Bíblia. Está na Bíblia, eu creio. Não está na Bíblia, eu rechaço. Tem que vigiar, oração, porque muita gente manda folheto, manda livro. Tem gente na porta das igrejas passando cópias de pensadores. Não sei, você tem que estar muito atento. Cristo é o centro. Tudo segundo Cristo. Cristo é a verdade absoluta. E eu vou lhe dizer para terminar. Não saia esta noite deste lugar sem uma renúncia ao mundo, sem você romper o cordão umbilical com o sistema que está lá fora. Não saia daqui se você nunca o fez sem dizer, Jesus, eu te recebo, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Eu creio que tu morreste, eu creio que tu ressuscitaste, eu creio que tu vives. A Bíblia diz que quem confessa com a boca, crê no coração, será salvo. Não saia daqui sem a sua salvação garantida. Porque não fostes vós, fui eu, disse Jesus, fui eu. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Não termine, nós temos agora 5 minutos para o final do culto. Não termine este culto sem uma reconciliação com o Pai. Aí no teu lugar, não precisa de vir aqui, Senhor, eu me reconcilio contigo, eu abro mão do mundo, eu rompo com o mundo, eu creio em Jesus, Jesus é o meu Senhor, porque a Bíblia diz, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida, vai morrer, vai chegar lá no cemitério, joga areia em cima, põe flor, acabou. Mas se você tem Jesus, ali é o pó, você vai para o seio de Abraão, é recebido pelo Pai da fé, e a Bíblia diz, viverás eternamente com Jesus. Vamos conhecer a Nova Jerusalém, a cidade santa, ruas de ouro, esmeralda, pedra. Vamos estar diante do trono, e vamos dizer, glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, a raiz de Jessé, ao leão da tribo de Judá, o Rei de reis, Senhor de senhores. A igreja diga, Santo, e ao seu nome, eu vou te dizer em espanhol, e a su nombre, você diz toda a glória, e a su nombre, toda a glória. Tem mais? Tem que ser o próximo culto. Mission accomplished. Senhor Jesus, obrigado pelo que tu semeaste em cada coração. Meus ossos estão em fogo, Pai. A minha alma te engrandece. Meu espírito bendiz o teu nome. Vamos agora para as nossas casas, os teus anjos vão protegendo as nossas vidas, tu vais adiante, nenhuma arma forjada pode prevalecer contra nós, todo sofisma, fortaleza, altivez estão esmagados debaixo dos nossos pés, o homem mau, fraudulento, enganador, os sanguinários estão anulados, obliterados, aniquilados. Cristo à nossa frente, Cristo vai adiante em nome de Jesus. E mais uma vez a igreja diga, amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu vou dar a bênção final. Arranje-me um hino pequenininho para a gente não acabar tarde do culto. Levanta todo mundo de pé, mãos para os céus. Aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga bendito seja o teu nome. Diga ó soberano Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em tua vida. E todo o povo de Deus que vai em fé, de força em força, diga amém, amém e amém. Mais uma salva de palmas. Só. E vamos terminar. Não saia sem abraçar alguém. Sexta-feira, o jantar, só temos 26 vagas. Olhe o irmão que está do seu lado e diga, você é um Bíblia. Você é uma Bíblia, você é uma Bíblia, você é um Bíblia.